Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo repousem sobre a sua vida. Eu sou pastor Ivander, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em Mariana, Minas Gerais. Sou pastor também da Igreja Presbiteriana em Vargem Alegre, distrito aqui da cidade de Mariana, Minas Gerais. Nós estamos gravando este vídeo para que nós continuemos a manter a comunhão. Embora estejamos distantes, embora estejamos assim com o coração apertado pela ausência dos nossos queridos irmãos e irmãs, você daqui da Igreja Ebenezer, você de Vargem Alegre, olha, isso nós jamais imaginaríamos que um dia nós pudéssemos ser submetidos a isso. Mas aprove o Senhor que esta situação ocorresse e nós estamos aqui. A comunhão é algo de extrema importância na vida da igreja. Basicamente, a nossa comunhão vem assim na vertical, a nossa comunhão com Deus, que nos liga a Deus. E a partir do momento dessa comunhão na vertical, essa comunhão que nos liga a Deus, nós temos uma comunhão na horizontal. Olha o sinal da cruz aqui, né? Na horizontal, ou seja, comunhão com Deus e comunhão entre nós, irmãos. E por isso é importante que nós continuemos nessa luta, enfrentando as dificuldades, enfrentando o dia a dia, mas sempre cultuando ao Senhor, buscando no Senhor a resposta para as nossas questões, pedindo sempre a Deus a direção, orando com os nossos filhos, orando com a nossa família, buscando sempre em Deus. É de suma importância que nós não deixemos de lado esse nosso relacionamento com Deus. É importante que possamos aproveitar bastante este tempo que temos disponível hoje. Temos que muitas pessoas falavam que não tinham e agora nós temos. Então é importante que nós aproveitemos, meditando nas Sagradas Escrituras, lendo sim, daquilo que o Senhor já preparou para nós, aprimorando a nossa relação com Deus, a nossa relação familiar. E aí sim, continuando, sempre buscando ao Senhor, fazendo o nosso papel como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre Gideão, quando ele luta e vence os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, esses povos que se levantaram contra o povo de Israel. A guerra naquela época era uma guerra corpo a corpo, né? Onde o inimigo se prevalecia pelo seu melhor preparo físico, pela sua maior habilidade com a lança, com a flecha, com a espada. Ou seja, com aquilo que ele tinha em mãos, ele se prevalecia pelo seu preparo. É bem diferente, né, da guerra que temos hoje, onde nós podemos observar que a tecnologia tem chegado e tem preparado armas químicas, onde não há sequer o confronto, apenas a morte de pessoas, muitas delas pessoas inocentes. A morte de pessoas onde são atingidas a distâncias de grandes quilômetros, conforme nós sabemos já dos mísseis nucleares. As armas que são de alcance longo também, mas não tão longo como os mísseis, que são as armas de mira laser. Se naquela época nós tínhamos, conforme a palavra de Deus nos relata, daquele confronto corpo a corpo, hoje não há mais isso. Uma das coisas que nós notamos em que a palavra de Deus nos traz, no capítulo 6 do livro de Juízes, é que o povo fazia o que era mal perante o Senhor. Gente, quando nós fazemos o errado diante de Deus, dificilmente as coisas vão dar certo. Quando nós andamos em pecado, quando nós procuramos nos afastar da presença de Deus, Deus deixa com que as coisas que nós plantamos, nós possamos colher também. E era exatamente o que estava acontecendo com aquele povo.
O povo estava adorando a outros deuses, o povo estava desagradando a Deus, estava traindo a confiança de Deus. E diante disso, Deus permitiu que determinadas coisas acontecessem com aquele povo. Só para que vocês tenham noção do pouco daquilo que estava acontecendo, o povo plantava e colhia, precisava da sua colheita para o seu alimento. O povo tinha os seus animais, precisava dos animais ou para comer a carne, ou para tirar o leite, né, das vacas ou das cabras. Mas o que acontecia? Quando chegava próximo à colheita, quando estava próximo da colheita, próximo da época em que o povo ia aproveitar do fruto do seu trabalho para o seu próprio alimento, os midianitas e amalequitas, como eram assim números maiores, o número de pessoas era infinitamente maior do que o povo de Israel, eles invadiam, saqueavam, levavam tudo. Eles levavam os animais, destruíam uma plantação, e o povo de Israel ficava ali à mercê da sua própria sorte. E Deus, sendo um Deus misericordioso, ouviu o clamor deste povo. Mesmo o povo errado, mesmo o povo se curvando a outros deuses, chegou a um ponto que eles viram que a única solução que havia era clamar a esse Deus. A única solução que tinha era clamar a esse Deus vivo, porque ele respondia. O povo então clamou ao Senhor. O livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nos fala assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Ou seja, Deus garante que aquele que clamar vai ser respondido. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel neste período, em que o povo estava ficando sem alimentos, sem a provisão necessária. O povo estava, sim, enfrentando uma situação terrível, porque os inimigos eram maiores, eram mais fortes, e não tinham como lutar contra os seus inimigos. Deus levanta então a Gideão. Gideão era um homem do povo também, era um homem comum. Deus prepara Gideão para que pudesse ser um líder, ser um juiz no meio do povo ali. Para que ele pudesse lutar contra os opressores do povo de Israel. Gideão fora preparado por Deus, levantado por Deus. Então Gideão conclama o povo para que pudesse se juntar, para que pudesse então se preparar para lutar contra os seus grandes oponentes. Eram 32 mil homens. Deus então fala para Gideão: olha, tem gente demais aí. Se este povo vencer, eles vão colocar a glória da vitória nas suas próprias mãos, na sua própria força. Não precisa de tanta gente. Então você vai falar para esse povo: olha, os tímidos, os medrosos, que voltem. Não precisam lutar. Desses 32 mil, 22 mil desistiram e voltaram. Apenas 10 mil seguiram com Gideão. Deus, vendo aqueles 10 mil, ainda vira para Gideão e fala: olha, tem gente demais ainda aí. Gente, imaginemos um exército que se levanta, 3 povos, ou seja, 2 povos, os midianitas, os amalequitas, mais os povos do Oriente, dava um total de 120 mil homens, contra 32 mil, daria uma média de 4 homens contra 1 homem de Israel, contra 1 guerreiro de Israel. Agora abaixou para 10 mil. E Deus ainda fala: olha, ainda é gente demais. Leve o povo para beber água. E assim Gideão fez. E quando chegarem lá, coloque o povo para beber água. E aqueles que pegarem a água na mão e trazendo e bebendo, como se fosse um cão lambendo a água, separem esses que foram, que beberam água dessa forma, coloquem à parte.
Os que beberam água, se foram 300 homens. E os que pararem para beber água, se ajoelharem para beber a água, esses você pode descartar. Irmãos e irmãs, foram 300 homens separados por Deus para lutar contra 120 mil adversários preparados para a guerra. Irmãos e irmãs, nós estamos enfrentando um período de pandemia, de um vírus que ele é invisível, um vírus que tem demonstrado que é muito mais forte do que nós. Nós somos pequenos, nós não estamos preparados para lutar uma guerra dessas. E nós só podemos prevalecer diante de um adversário que é invisível, um adversário que nós não podemos lutar contra ele, porque as nossas armas são impotentes, incapazes de vencê-lo, somente com uma tática que vier da parte de Deus. E a tática que nós sabemos que temos para lutar contra os nossos maiores inimigos é a oração, é orar, é clamar a Deus. Se lembre da aliança feita de Deus lá com Salomão, quando ele diz, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós estamos precisando é exatamente que Deus olhe para nós, anule o pecado que muitas pessoas têm cometido, perdoe os nossos pecados, mas que sare a nossa terra está doente. A nossa nação tem sido atingida de uma maneira em que nós jamais ouvimos falar sobre isso. O mundo tem sido atingido. Países estão enfrentando crises, pessoas estão morrendo e não há um controle sobre essa situação. A nossa tática de guerra é a oração. Mas a tática de guerra para aquele povo, Deus falou para aquele povo. Primeiro falou para Gideão, olha, você vai dividir essas 300 pessoas, esses 300 guerreiros, em 3 grupos. 3 grupos de 100. Todos com trombeta, todos com cântaro. Cântaro é uma vasilha de carregar água, vazios e com tochas acesas. Olha o que a palavra de Deus nos fala. No capítulo 7, versículo 20, vou pegar a Bíblia aqui, para que nós possamos ler, do livro de Juízes, capítulo 7, versículo 20, e diz assim, assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. Espada pelo Senhor e por Gideão. Era o grito de guerra daquele povo, a tática de guerra do próprio Deus contra um inimigo muito mais forte, um inimigo opressor, um inimigo potente, um inimigo que com certeza devastaria tudo e sairia vencedor, se pela força física do próprio exército de Israel, ele fosse encarar aquele inimigo, mas não. Eram 300 soldados, 300 homens. Mas havia alguém que estava à frente deles. O nosso Deus. O mesmo Deus que os fez vencedores lá nesta época. É o mesmo Deus que nos faz vencedores hoje, em pleno século 21. É o mesmo Deus que daqui a pouco vai fazer com que apareça um antídoto contra esse vírus. É o mesmo Deus que vai fazer com que daqui a pouco apareça alguma vacina, algo que possa combater este vírus diretamente, atendendo sim a oração
do seu povo. Espada pelo Senhor. Irmãos e irmãs, nós precisamos desembainhar a nossa espada. Nós precisamos, sim, usar a tática de guerra que nós temos, que é a oração, é a comunhão com Deus. Olha o que o versículo 22 nos fala. Capítulo 7, versículo 22. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Batsita, até o termo de Abel-Meolá, acima de Tabate. Ou seja, ao soar as 300 trombetas, Deus criou uma confusão no meio daquele povo ali, dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente. Eles começaram a se confundir, começaram a lutar entre eles, começaram a se matar. Aquela luta que poderia ser ali um massacre desses povos contra Israel, foi exatamente o contrário. Eles se automassacraram. E os que não morreram fugiram, foram perseguidos e foram mortos também. Gente, uma luta que seria humanamente impossível, diante da força humana, diante da força física ou da tática de guerra que Israel pudesse ter, lutar e vencer aquele povo que ele estava. A nossa luta hoje, eu posso dizer a vocês que humanamente ela é impossível de ser vencida. Mas nós temos um Deus que luta por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida alguma que daqui a pouco Deus vai levantar alguém que vai fazer com que realmente nós lutemos e vençamos este vírus. Que daqui a pouco toda esta situação de pânico que tem sido criada no mundo inteiro, ela vai cessar para louvor e glória do nome do Senhor. Eu creio muito nisso, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de vitórias. O nosso Deus é o Deus da nação vitoriosa. E olha só o que a palavra dele nos ensina lá na primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Pai, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fazemos parte desse povo, nós temos um dono, e o nosso dono é o Deus de Israel, é o próprio Deus, que criou aquela tática, que criou confusão no meio daquele povo e fez com que Israel prevalecesse contra os seus grandes inimigos. Você tem dúvida quanto à ação de Deus na sua vida? Você tem dúvida quanto ao fato de você pertencer a este exército de Deus? Que você faz parte dessa raça eleita? Que você tem um sacerdócio que é real, que foi colocado por Deus na sua vida, que você faz parte dessa nação santa, separada para servir a Deus, que você é povo de propriedade exclusiva do Pai, mas que você tem uma função, que é de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só como nós temos que cumprir o nosso papel. Assim como Deus livrou o povo de Israel contra os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, Deus também há de nos livrar. Eu não tenho dúvidas que nós já estamos na contagem regressiva para o dia em que nós vamos vencer, sim, para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, assim como nós aprendemos com o povo de Israel,
pela liderança de Gideão, mas a Deus, acima de tudo, sob o teu poder, obedecendo a tua voz, obedecendo a tática criada por ti mesmo. Assim como este povo foi vencedor, ó Pai, nós cremos na vitória estabelecida para a nossa realidade, para a nossa vida, para nosso momento, diante desse vírus que tem se levantado contra o seu povo. Ó Pai, faça, Senhor, a tua vontade em nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a vencer este momento. Ajuda-nos, Senhor, dando força, Senhor, a cada um de nós. Protege a tua igreja, protege os teus santos, protege os teus escolhidos, Senhor. Não permita, Senhor, de que sejamos atingidos, mas que sejamos, ó Deus, vitoriosos em Cristo Jesus, ó Pai. E que possamos testemunhar aos quatro cantos, aos quatro ventos, ó Deus, que o nosso Deus é quem lutou por nós, é quem nos fez prevalecer contra o nosso maior inimigo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Defenda, Senhor, a nossa causa. Luta, Senhor, a nosso favor, como tem lutado. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que em breve possamos nos reencontrar e possamos juntos, possamos estar nos abraçando, possamos estar nos confraternizando para louvor e glória do nome do Senhor. Até o próximo encontro. Até lá, se Deus assim nos permitir.